Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O pudim de hoje está servido na mesa do professor Douglas de Castro Carneiro. E o bate-papo será sobre escravidão e Paulo de Tarso. O Douglas é pós-doutorando em História pela Unicamp. Atualmente ele está sob a supervisão do professor Paulo Funari. Ele possui um outro estágio de pós-doutorado feito em História Social na Universidade Estadual de Londrina, sob a supervisão da professora Mônica Selvatice. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, mestre também em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e licenciado em História pela Universidade Estadual de Maringá. E quem vai conduzir essa entrevista de hoje é o Vinícius Ribeiro Daniel, graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina. Seja muito bem-vindo, Douglas, e muito obrigada por compartilhar esse pudim conosco hoje. Olá, boa tarde, pessoal. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e a gente dialogar um pouquinho sobre a questão da escravidão e Paulo de Tarso. Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite tão gentil. Agradeço a sua participação, Douglas. Você poderia apresentar Paulo de Tarso e a sua pesquisa em pós-doutorado na Universidade Estadual de Londrina? Para a gente falar um pouquinho sobre Paulo de Tarso, é um dos meus personagens favoritos na hora de estudar a história antiga. O que nós sabemos sobre Paulo, ele está basicamente limitado entre o livro de Atos dos Apóstolos, atribuído a Lucas, e as suas cartas. O que nós sabemos sobre Paulo é basicamente vindo dessas fontes de informação. Ou seja, Paulo era provavelmente nascido no início do primeiro século da Era Comum, sendo judeu, conforme indica as suas cartas, como aponta Romanos, como aponta Filipenses e como também aponta na Epístola aos Coríntios. Ele sempre dá a devida atenção à sua ancestralidade, logo se tornando um personagem judeu. Ou seja, ele nasce, vive e morre como judeu. Sabemos que provavelmente ele também era da cidade de Tarso, hoje uma região próxima da Turquia, capital então da Cilícia, uma cidade então de origem helenizada. E existe até uma possibilidade de Paulo possuir também uma cidadania romana. Isso ainda é muito debatido ainda, mas eu acho que é um ponto a ser considerado. Afinal de contas, a maioria das pessoas que escutavam a sua pregação não era somente pessoas de origem judia, eram também os chamados gentios ou os chamados tementes a Deus. Muito provavelmente a relação entre o cristianismo, em especial o judaísmo e o cristianismo com Roma, era na verdade uma relação muito conflituosa, dando como um bom exemplo disso, quando o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. Nessa expulsão, muito provavelmente existiam pessoas dentro dessa leva de indivíduos, de homens e mulheres que foram mandados embora da cidade, de pessoas que teriam se convertido à mensagem de Jesus de Nazaré. Tem um termo que eu gosto muito de utilizar, que a professora Mônica Selvatice usa, o chamado crente em Jesus, que é um termo que ela utiliza muito, que eu tenho utilizado em minhas pesquisas. As cartas de Paulo provavelmente foram escritas entre o governo de Cláudio e Nero, levando por fim, provavelmente o óbito de Paulo aconteceu por volta do ano de 67 da Era Comum. Não sabemos ao certo como ele morreu, mas tudo indica que isso aconteceu antes da destruição do Templo de Jerusalém. Obviamente existem muitas outras fontes que podem ajudar a trabalhar com Paulo, como Atos de Paulo e Tecla, ou até mesmo aqueles documentos que são conhecidos também como as Cartas de Paulo a Sêneca, que é um texto do século III ou IV, e que indica um documento ficcional que Paulo teria escrito um conjunto de cartas ao então filósofo Sêneca. Hoje em dia, as cartas do apóstolo Paulo tradicionalmente eram vistas como em 13 textos atribuídos a ele. Hoje a gente sabe que desses 13 documentos, desses 13 textos, 7 são de autoria realmente paulina. Que no caso, o caso 1 Tessalonicenses, sua primeira carta datada de final de 49, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filemão, que é um pequeno bilhete que ele escreve. Deixa eu pegar aqui, só para termos
uma noção de tudo. Né? Como eu apontei para vocês em seguida, o próprio 1 Tessalonicenses, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e Filemão. Dentro dessas cartas nós temos um conjunto de informação que a gente consegue introduzir com Paulo como um judeu itinerante, pregador de uma boa nova, em meio à região oriental do mar Mediterrâneo, em especial nas cidades às costas do leste do Mediterrâneo romano. Né? Acho que a gente pode resumir mais ou menos Paulo nessa questão. Esse artigo, na verdade, ele é fruto desse trabalho que foi produzido ao longo de 2 anos de pesquisa. Né? Ela começou em outubro de 2021 e foi até outubro de 2023 sob a supervisão da professora Mônica Salvatice, que é hoje, junto com o professor André Leonardo Chevitarese e o professor Pedro Paulo Funari, as 3 grandes referências no campo da história sobre os cristianismos originários. Tá? E tendo contextualizado isso, como você utiliza a Bíblia como fonte? E quais que são os cuidados que um historiador deve ter ao tomar esse escrito sagrado enquanto fonte para os seus estudos históricos? Bem, Vinícius, excelente questão. Primeiro, a Bíblia para o historiador ela não é um documento de fé. Tá? Não há problema do historiador ele ser um indivíduo religioso. Afinal de contas, existem diversos historiadores aí que são religiosos e têm trabalhos muito bons e outros que são céticos e também o trabalho não é tão bem feito. Mas, no meu caso, a Bíblia, o Novo Testamento em especial, ela é vista como, em especial as cartas, é visto como um documento de época, como texto, não como um texto em si religioso, mas ele é datado como um texto de época, como uma carta, em especial as epístolas paulinas, no qual ele vai procurar tratar dos problemas que cada uma dessas comunidades que ele escreve passa, onde ele possui essas informações que estão ali presentes. Ou seja, se a gente vai observar, por exemplo, a Epístola aos Romanos, ela não é fundada, a comunidade, a eclesia não é fundada por Paulo. Ele acaba obtendo essas informações por outras pessoas com quem ele tem contato. E, por exemplo, a Epístola aos Coríntios, ela retrata, na verdade, o problema de uma sociedade, uma comunidade totalmente estratificada, que apresenta os indivíduos de uma origem mais refinada e as pessoas que são tratadas como parte de uma camada social menos abastada dessa eclesia de Corinto. Ou seja, precisa ter em mente que naquele momento não existia uma igreja cristã. As igrejas cristãs só vieram a surgir depois, por volta do século III, século IV, nas chamadas casas igrejas, que nós temos um vestígio muito importante estudado pela Juliana Cavalcante, que é a igreja chamada Igreja de Duroropos, que fica ali na região da Síria. Muito provavelmente Paulo e seus seguidores se reuniam em casas onde uma parcela desses reuniam seus seguidores e ali escutavam a pregação de Paulo. Mas, obviamente, a gente sabe que em qualquer lugar que tivesse gente, reuniam pessoas para escutar a pregação do apóstolo Paulo. Obviamente, também a gente precisa ter o cuidado, enquanto historiador, de ler todo o conjunto da obra de Paulo. Ou seja, nas epístolas paulinas, por exemplo, nós não temos nenhuma relação, diferentemente do livro de Atos, de Paulo realizando milagres. Obviamente, a gente sabe que milagres não é objeto do historiador contemporâneo. O que a gente consegue fazer é analisar o tempo e o espaço atribuído a Paulo, já que a gente sabe que não sabemos se realmente é o mesmo personagem, o Lucas de Atos, descrito no Novo Testamento. Muito provavelmente não era, já que esses textos eram anônimos e foram definidos posteriormente por volta do século II, século III, a autoria dos evangelhos. O Paulo das epístolas é um, e o Paulo de Atos ele é lido como um homem divino, milagreiro, coisa que a gente não encontra muito nas epístolas autênticas de Paulo. E o Novo Testamento, em especial as epístolas paulinas, deve ser tratado como um documento de época, deve ser tratado como cartas, porque você encontra nessas cartas aquele para quem ele escreve
quem é o autor, quem é o público-alvo, quem são seus leitores ouvintes e qual é o objetivo final de cada uma dessas cartas. E a gente tem essa ideia de como isso deve ser trabalhado enquanto historiador, ou seja, o historiador ele deve não se preocupar com a questão de fé ali, mas deve se preocupar enquanto um documento histórico, enquanto carta, da mesma forma que Cícero escreve uma carta, como Sêneca também escreveu cartas, ele deve ser tratado desta forma, ou seja, sem a preocupação religiosa, como aponta o Stanley Stowers num livrinho de 86, que ele tem é um livro clássico, na verdade, que ele aponta como se deve trabalhar com cartas. Ou seja, ele aponta os textos do Novo Testamento e também aponta também as epístolas de Cícero, como a de Herénion, também aponta também as epístolas de Sêneca, também a Lucílio, que são documentos importantes e como eles eram construídos no primeiro século da Era Comum. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 21 ao 24, ele aconselha os escravos a não se preocuparem com as suas condições. Ele diz que se puderem conquistar a liberdade, devem aproveitá-la. Podemos entender essa orientação de Paulo. Ele encorajava a busca pela liberdade ou ele apenas aceitava a estrutura social da época? Bem, Vinícius, a gente pode dizer que no caso de Paulo ali, ele era um homem com contradições, porque ele, querendo ou não, ele está incluído dentro da sociedade romana e o motor da economia romana é a escravidão. Então, vai depender muito da epístola que ele escreve, porque, de certa maneira, quando ele está lendo essa comunidade, ele está dialogando com a comunidade de Corinto, ele diz que existe essa mesma possibilidade de liberdade. Entretanto, não quer dizer necessariamente que isso poderia acontecer. Igual a gente pensar o caso, por exemplo, do bilhete que Paulo escreve a Filemão, né, que é uma das cartas de Paulo. A gente não sabe se Filemão ele era um liberto ou um escravo fugitivo, porque provavelmente ele teria roubado alguma coisa da casa de Filemão, o Onésimo, e levado para outro lugar. E nesse meio tempo, Paulo conhece e fala assim, olha, eu conheço o seu dono e eu quero que ele receba você como um irmão em Cristo. Você não será punido. Eu vou pedir para que ele não te puna devido a isso. E o próprio nome, como a gente está tratando de escravos, de pessoas que não eram tratados como indivíduos, mas como ferramentas de trabalho, às vezes fica muito difícil da gente saber se é ou não. Paulo, na verdade, ele utiliza de muitas metáforas sobre a escravidão quando ele está trabalhando em suas cartas. A gente precisa ter todo esse cuidado quando a gente estuda as epístolas paulinas, porque na maioria das vezes é um projeto de metáfora que Paulo está utilizando, já que essa metáfora sobre o chamado doulos ou escravo está presente na maioria das cartas dele. Logo, a gente pode pensar que isso está, como você bem aponta, se eu puder reler aqui para vocês, foi chamado na condição de escravos, que isso não te preocupe, mas que ainda conseguir ser livre. É preferível tirar-lhes o melhor partido de sua situação. Pois o escravo não liberto no Senhor, de igual modo quem era homem livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Foste comprados por um alto preço, nós vos tornei escravo de homens. Cada um permaneça na condição que foi chamado, irmãos, permaneçam diante de Deus. Ou seja, para mim parece que Paulo está mais fazendo uma atenção hoje a uma metáfora sobre isso do que necessariamente influenciando esses escravos a se tornarem livres, né? Porque os escravos, ao longo da literatura greco-romana, eles são indivíduos invisíveis nela. E as epístolas paulinas ainda são pouco trabalhadas para se trabalhar a escravidão também. Olha, nós encontramos a escravidão no mundo romano, principalmente aqueles que trabalhavam no campo, que são conhecidos ali pelos tratados de agricultura, né, do século II, antes da Era Comum, ao século I, Catão, Varrão e Columela. Temos também os chamados escravos urbanos, que provavelmente é o público dessa comunidade de Corinto, e também aquele público que era o chamado os escravos das minas, que tinham menos tempo de vida do que um escravo que vivia na cidade, né? Porque a gente percebe que quando estamos lendo as epístolas paulinas, esses escravos provavelmente são escravos domésticos, né? Não são escravos que vão ser enviados para a cidade, que vão ser enviados para o campo.
São escravos que estão trabalhando nessas casas e ali permanece até o fim de sua vida. O próprio nome, como eu disse anteriormente, o nome Onésimo, ele não é um nome próprio. Ele quer dizer, uma palavra em grego que quer dizer útil. Ou seja, nem o próprio escravo que está nomeado na Epístola a Filemon é um nome próprio. Ou seja, se existisse além do Novo Testamento, uma documentação que corroborasse, então, com certeza, deve existir isso dentro da epigrafia, que corrobora o nome de ex-escravos cristãos, né? Mas, no presente momento, como eu tenho me dedicado a um outro tema em Paulo, né, sobre a supervisão do professor Pedro Paulo Funari, é um trabalho que alguém que tenha interesse em trabalhar com a questão da escravidão em Paulo possa abarcar para estudos futuros, né? Além de dialogar com as fontes textuais, ele dialogar também com a cultura material sobre a escravidão também. Temos bons trabalhos em língua portuguesa também sobre isso. O nosso maior especialista em escravidão romana no Brasil é o professor Fábio Joly, da Federal de Ouro Preto. Acho que ele já orientou algum trabalho também sobre Paulo, não no tema da escravidão, mas uma dissertação de mestrado defendida em 2014. E ele é o maior nome dos estudos sobre escravidão no Brasil. É de um modo geral que a gente encontra os escravos, sem esquecer também como o escravo ele não é tratado como indivíduo, ele é tratado como um objeto. Logo, a historiadora Jennifer Glancy trata também que o escravo, para o seu senhor cristão, ou para o seu domus, ou para sua domina, ele é tratado também como objeto sexual, tá? Ele é fruto de relações sexuais entre o senhor e o escravo, independente dele ser um cristão ou não. Com certeza, isso talvez seja um dos pontos que Paulo possa ter trabalhado ali ao longo das suas cartas e que às vezes isso não é muito bem tratado ao longo da historiografia também, né? Então, é muito nesse ritmo também. Quem trata sobre isso também, sobre essa questão da exploração sexual dos escravos cristãos, é a Jennifer Glancy, no livro chamado Escravidão no Início do Cristianismo, num livro publicado no ano de 2002. Quando a gente fala em escravidão, Douglas, principalmente na antiguidade, para quem nunca ouviu falar disso dentro do âmbito da história, eu acho sempre interessante também a gente ressaltar que a escravidão na antiguidade não tinha essa conotação que nós temos com o Brasil colonial, que é Exato. o quê? Escravos africanos, escravos com uma cor de pele específica. Isso não existia na antiguidade. Na antiguidade, eram escravos pessoas, independentemente da sua cor de pele. Então, eu acho muito importante a gente balizar isso também, que muitas pessoas também não sabem, que era independente da cor racial. E uma outra diferença também que a gente traça em relação a essa escravidão do período colonial é o tempo de escravidão. Uma pessoa podia, por exemplo, na antiguidade, se tornar escravo por dívida. Sim, sim. E aí essa pessoa trabalhava para aquela pessoa como escravo por um tempo determinado, até que ambos acordassem e essa pessoa estaria de volta à sua vida. Então, não implicava na antiguidade que essa escravidão seria algo para a vida inteira. Obviamente que existiam pessoas nascidas enquanto escravos que pertenciam ao dono, mas não necessariamente que essa era a única condição de escravidão na antiguidade, além desses escravos rurais que você mencionou, ou o escravo doméstico que trabalhava no âmbito da casa. No período romano, eu acho interessante da gente também lembrar dos gladiadores, né, que tá sempre nos filmes. Obviamente que eles não eram um escravo como os demais, né, para um trabalho diário, mas eu acho que eles estavam sob um poder que também os impeliam, né, a treinar para as lutas, para as arenas e até dar a sua vida nas disputas ali em Roma, por exemplo. Um bom exemplo disso é a revolta de Espartaco também, né? Que a maioria dos revoltosos eram escravos e como eles não tinham cidadania romana nem nada, eles foram crucificados, né? Nós não sabemos o que aconteceu com o corpo de Espartaco, mas os revoltosos ao longo da Via Ápia, como nos informa a documentação, eles foram crucificados ao longo de toda a Via Ápia. Aproximadamente 2.000 pessoas crucificadas com o fim da revolta de Espartaco, ou seja, eles tinham toda uma preocupação com isso, ou seja, logo o escravo, como ele não é um cidadão,
Ele não tem essa pretensão, como você bem aponta, a escravidão também por dívidas no mundo greco-romano, e logo o fato do indivíduo, ele vai acabar nascendo escravo, mas em alguns momentos ele consegue também a liberdade também acumulando uma certa riqueza e conseguia comprar sua liberdade, ou mesmo seus escravos eram libertos pelos seus antigos senhores também, que era uma coisa muito comum também. Pouco explorado isso no cristianismo, né? Mas isso, em Paulo a gente consegue enxergar a questão da escravidão brevemente ali, mesmo no formato de metáfora que ele mais explora essa questão. Ele se apresenta todo o tempo como escravo de Cristo. Por exemplo, a gente vê nas traduções do Novo Testamento, Paulo se apresentando como servo de Cristo. Mas essa é uma tradução errônea. No Novo Testamento em grego, você vai observar que Paulo se apresenta como doulos, como escravo, e não como servo. Logo, essa leitura pretensiosa que a gente procura evitar, a gente precisa sempre estar trabalhando com outros documentos que nos auxiliem também a compreender o fundo do Império Romano, né? Como foi o primeiro século, como foi o governo do imperador Cláudio, como foi o governo do Nero, como isso foi desenvolvendo com o cristianismo, já que a gente sabe hoje em dia que o movimento cristão ele nasce principalmente nas camadas menos abastadas do Império Romano. Quem defende que o cristianismo nasce pelos mais abastados, ele está equivocado. Não é dessa maneira, não. É pelos menos abastados do Império Romano, né? Eu queria fazer um comentário antes da gente prosseguir, que eu queria reforçar a importância da gente saber esses contextos, né? Até justamente para a gente não cometer nenhum erro no sentido de tirar esses contextos históricos do que a gente está falando. Então, quando a gente está falando sobre a escravidão relacionado a Paulo de Tarso, relacionado ao tempo, né, que a Bíblia foi escrita, é muito diferente, então, como a professora Nathalie falou, de citar a escravidão, por exemplo, no Brasil colonial. Então, a gente tem que fazer essa diferença, né, deixar bem clara essa diferença para não correr nenhum anacronismo, nenhum utopismo também, né? Então, tirar de tanto de contexto temporal quanto de contexto geográfico, para a gente se situar bem aqui. É sempre bom salientar que existe trabalho também de escravidão comparada também, tá? Existem trabalhos aí de dissertações e teses, principalmente no exterior, que eles comparam a escravidão do Brasil com a escravidão na antiguidade também, tá? Lógico, dentro do seu tempo e espaço também isso acontece também. Essas cartas de Paulo, né, elas tinham um forte caráter político, prático, também dentro das comunidades cristãs. Então, considerando esse contexto, qual o papel da Epístola aos Coríntios na organização e no controle da comunidade? Paulo, quando ele está falando aos seus leitores ouvintes, ele precisa negociar o Império Romano, tá? Por exemplo, você vai na Epístola aos Romanos, Paulo diz que o cristão precisa pagar todos os impostos e respeitar as autoridades. Entretanto, Paulo, na verdade, ele procura trazer ao longo das suas epístolas críticas indiretas ao poder imperial também, tá? Porque nós encontramos isso em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios. Obviamente não é uma crítica direta, mas Paulo sempre vai ressaltar a importância dessa questão política, principalmente no trato dos cristãos. Ou seja, ele fala assim, respeitem a autoridade, que eles foram dados por Deus, vocês devem respeitá-la ao seu próprio modo. Ou seja, é com um diálogo mais brando que Paulo dizia aos Coríntios que eles deveriam respeitar a autoridade. Lógico que quando a gente está pensando na Epístola aos Coríntios, ela mostra também esse problema dessa estratificação social, mas também mostra outros problemas locais que ali existiam. Tal, por exemplo, o caso de pregadores que não eram do mesmo círculo paulino, eles acabavam recebendo e diziam que a pregação de Paulo era um equívoco. Isso precisa ser sempre salientado também, que Paulo encontrava esse tipo de problema também nessas comunidades na qual ele acabava escrevendo também. Ou seja, isso está presente em todo o trabalho paulino, nessas 7 cartas atribuídas a ele também. O Paulo, quando ele vai tratar uma questão um pouco mais politizada, ele vai tratar com um pouco mais de cuidado com esses cristãos, com esses convertidos à sua mensagem. Paulo não condenava diretamente a escravidão,
mas também não impedia que os escravos buscassem a liberdade. Como essa postura ambígua de Paulo influenciava a forma como os primeiros cristãos enxergavam a escravidão dentro dessas comunidades? Bem, na verdade, os primeiros cristãos, na verdade, como eu disse anteriormente para você, Paulo é um personagem ambíguo. A escravidão é o motor da economia romana. Logo, o cristão poderia ter o escravo de qualquer maneira, porque ele estava sob o poderio do seu senhor. Logo, o senhor poderia ser cristão e o seu escravo também. Isso não impedia Paulo, de certa maneira, de defender ou não defender a escravidão, porque isso fazia parte do seu aspecto político-cultural, ou seja, tá presente dentro da sociedade que ele vivia. Então Paulo ele não vai chegar a criticar tanto a escravidão, ele vai tratá-la como um instrumento da própria vontade divina dentro do Império Romano. Bom, e o Paulo de Tarso usava a metáfora da escravidão para transmitir suas mensagens. Em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 a 22, ele afirma que se faz escravo de todos para ganhar mais seguidores para a fé. Como essa escolha de palavras reflete a visão de Paulo sobre a escravidão e a liberdade dentro da comunidade cristã? Bem, através do uso da metáfora, o Paulo ele fala assim, me faço de escravo por vocês, mas não quer dizer que vocês necessariamente serão livres. Logo, eu vou usar de uma metáfora que vocês possam entender e como essa comunidade ela pode ser compreendida a partir do momento, por exemplo, que um determinado indivíduo se converte à mensagem de Paulo, toda a sua casa acaba se convertendo. Isso inclui seus familiares mais próximos, a sua família nuclear, e tanto os seus escravos também acabavam se convertendo ao cristianismo. Isso não quer dizer necessariamente que eles seriam indivíduos, esses escravos se tornariam libertos posteriormente, né? Isso pode acontecer, mas também não quer dizer necessariamente que isso poderia se tornar uma realidade entre eles também. É através da utilização da metáfora mesmo que Paulo tentava chamar a atenção dos seus ouvintes e chamar a atenção da fé cristã, que era uma das muitas fés que existiam ali dentro do mundo greco-romano, né? Afinal de contas, Paulo nasce, vive e morre como um judeu. Paulo não está pregando uma nova religião. Paulo está pregando Jesus dentro do campo do judaísmo. Jesus nesse momento, Paulo está lendo Jesus como o Kyrios e o Sabatos, ou seja, lê Jesus como Senhor e Salvador. Tais termos eram utilizados principalmente para o imperador romano. Logo, a gente encontra o uso dessas metáforas também para que Paulo pudesse também, de certa maneira, criticar o poderio romano também. Ou seja, vamos trazer mais pessoas para a nossa fé também. Douglas, você lembrou bem que Paulo ele era um judeu. Né? Uhum. Na sua essência, ele era um judeu. E aí, nós temos na Bíblia, isso na Bíblia hebraica, lá em Êxodos, que fala, por exemplo, do tratamento para com os escravos. Êxodo 21, 2, ele vai falar, por exemplo, escravos hebreus deveriam ser libertados após um período de 7 anos. Você vê algo similar a isso nos seus estudos em relação a Paulo e a escravidão? Olha, nesse caso do Paulo com relação à escravidão judaica, que era de aproximadamente 7 anos, eu acho que a escravidão judaica se aproximava mais de uma servidão do que necessariamente da escravidão dentro do contexto do Império Romano. Ou seja, eu particularmente não consigo fazer uma comparação entre a escravidão dentro do Império Romano com a escravidão judaica descrita no livro do Êxodo. Eu acho que a escravidão no livro do Êxodo ela tem as suas particularidades que não circulam dentro da mentalidade do homem romano, né? Porque como o Paulo está falando para a maioria das pessoas que não são necessariamente judeus, parte deles são, mas nem todo mundo ali que está escutando a mensagem de Paulino é necessariamente um homem ou uma mulher judia. Vale lembrar que a Bíblia hebraica também ela foi escrita muito antes, principalmente o Êxodo, do fechamento do cânon do Novo Testamento. Então a gente está falando de duas temporalidades bem diferentes. Esse versículo que eu mencionei do Êxodo, ele diz assim, agora além do versículo, se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada.
é o que nós falamos, a gente está falando de temporalidades distintas. Se você não conseguiu notar no seu trabalho uma obediência a isso por parte de Paulo, é possível que isso não se aplicasse naquele período. Eu acho que bem pouco provável, porque Paulo ele está mais preocupado quando ele vai levar sua mensagem. Ele começa pregando aos judeus, mas depois do encontro que acontece em Jerusalém, no chamado Concílio Apostólico, que teria acontecido por volta de 50, Paulo definitivamente acaba levando sua mensagem aos não judeus, né? Então ele começa pregando aos judeus e por fim leva sua mensagem aos gentios. Lembrando sempre que quando a gente está falando sobre judaísmo, não é um judaísmo único só, tá? É sempre um judaísmo no plural. Da mesma maneira que a gente está falando em helenismos e também em cristianismos. A definição de cristianismo ela só foi definida só com a ortodoxia ali a partir do século III, século IV, quando os cristianismos começaram a se tornar mais uma única corrente que acaba sendo trabalhada com os trinitaristas, que é uma coisa bem além do tempo que eu procurei estudar com a escravidão em Paulo. Como Paulo falou sobre a escravidão na primeira epístola aos Coríntios. Sua opinião, Paulo estava tentando mudar a situação dos escravos ou aceitar a realidade da época? Olha, ao meu ver, Paulo está preocupado apenas da realidade da época. Ele não estava preocupado em libertar escravos, não, tá? Não é uma questão que ele se preocupava muito, não. Porque, como eu disse anteriormente, a escravidão é um fenômeno da época, né? Então, ele não tem essa preocupação de libertar escravos. Não, Paulo realmente não estava preocupado com essa questão, né? Ele não estava preocupado em se vai libertar um escravo, um ex-escravo, não, ele não tinha realmente essa preocupação, não. Para a gente finalizar aqui, que é a última pergunta, é mencionado que a comunidade cristã de Corinto era socialmente diversa, incluindo pessoas de diferentes status, como escravos e membros da elite. Como essa diversidade influenciava as tensões dentro da comunidade e de que forma Paulo tentou lidar com esses conflitos? Bem, um bom exemplo sobre isso, Vinícius, é o fato da própria escravidão, porque em determinada hora ele está falando com os mais abastados e outra hora ele está falando com os menos abastados. Ou seja, Paulo ele consegue falar tanto para um grupo mais abastado como para um grupo menos abastado. Logo, Paulo ele conseguiu fazer essa diferenciação no olhar dele. E cabe a nós, enquanto historiadores, fazermos essa leitura cuidosa do texto, né? Porque cabe a nós fazermos isso. Não cabe a um personagem a gente pegar uma mentalidade de um personagem de 2000 anos atrás e jogar para o nosso tempo presente. Precisamos fazer isso com todo o cuidado e fazer essa leitura atenta sobre Paulo e como isso foi realizado, né? Através dessa leitura muito cuidosa que o historiador precisa fazer essa separação de como Paulo vai apresentar um público mais seleto ou mesmo para um público menos abastado também. Mais ou menos nesse sentido. Muito obrigada, Douglas, pelo bate-papo de hoje. Acho que foi muito interessante todas as falas sobre a escravidão e Paulo. Eu vou tentar na descrição do episódio deixar o link para o artigo da Antíteses, que foi o artigo sobre o qual nós conversamos, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o seu trabalho, entender um pouco melhor a questão da escravidão em Paulo, para poder conferir o texto. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a vocês. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Parallel Sínteses de FSNTeam e ESP e Optimistic Inspiration de Mixound. Todas as músicas estão disponíveis em Free Stock Music.